Bom dia, minhas rainhas. Vamos a mais um devocional nessa segunda-feira, dia 30 de março de 2026. O conselho de hoje, o conselho, a direção que Deus nos passa hoje está escrito lá em Tiago, capítulo 4, versículo 15 e 16. Em vez disso, deves afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Entretanto, agora vocês estão orgulhosos das vossas capacidades, e toda essa vanglória não é de Deus. Final de semana, eu passei por uma experiência de jejum e oração muito forte aqui na minha casa. E esse jejum, essa oração que eu fiz, foi para Deus guiar os planos, foi para Deus abençoar os planos que eu estava fazendo, eu e meu marido estava fazendo. E a gente achou que estava tudo certo na presença do Senhor, que Deus estava se agradando dos nossos planos e Deus ia nos dar uma boa resposta. E aí depois a gente foi orar, a gente ficou uma hora mais ou menos planejando, a gente escreveu, desenhou, fez um mapa mental, a gente pegou canetas coloridas, post-it, jogou as coisas na mesa e foi desenhar o plano. E aí no final, só no final a gente foi fazer uma oração e a gente começou o propósito do jejum. E aí meu marido recebe da parte de Deus essa palavra de Tiago. E esse título, essa parte de Tiago capítulo 4, versículo 13 ao 17, o título dessa palavra fala sobre submeter os nossos planos a Deus. E isso nos chamou muito a atenção porque nós estávamos na presença de Deus fazendo esse plano. E mesmo assim o Senhor pediu pra gente submeter os nossos planos a Deus. Por quê? O que eu aprendi depois, muitas vezes a gente faz um plano que a gente acha que está perfeito na presença do Senhor, mas é um plano para glorificar a nossa capacidade humana. E aí ele pergunta: o que é a vida para vocês? O que vocês são na vida? Ali no capítulo 14 ele fala: vocês simplesmente são como a neblina que aparece por algum tempo e depois logo se dissipa. Ou seja, quando a gente faz um plano e a gente acha que está conectado ao Senhor e não está, esse plano, Deus manda refazer o plano. Porque Deus quer realizar os seus sonhos, com certeza. Todos os sonhos que a gente tem no nosso coração, Deus quer realizar. Agora, será que esse plano, esse sonho, vai glorificar a Deus de verdade ou vai glorificar a sua capacidade humana? Porque é muito normal, quando a gente conquista alguma coisa que é muito difícil, compra um carro, compra uma casa, viraliza um vídeo, ganha muito dinheiro, é normal a gente não dar a glória para Deus e a gente falar que nós conquistamos na força do nosso braço. E isso é o que Deus não quer. Por isso ali no capítulo 16 ele fala assim, ó: entretanto vocês estão orgulhosos das vossas capacidades. Porque a capacidade humana, minhas lindas, não é suficiente para conquistar os planos de Deus. A nossa capacidade física como ser humano não é suficiente para conquistar. É Deus quem usa o nosso corpo físico, a nossa vida, para realizar as coisas, para conquistar as coisas para nós. Deus sustenta e garante a realização. E essa palavra me conforta, ao mesmo tempo que me intriga, porque quanto mais a gente estuda, claro, a gente deve estudar, a gente deve buscar conhecimento, isso é obrigatório para Deus usar grandemente nas mãos dele. Mas você entende que mesmo estudando, mesmo se capacitando, ainda não é pela nossa capacidade? Ainda não é a nossa capacidade, porque se não fosse Deus organizar o nosso cérebro, organizar o nosso corpo para armazenar o conhecimento, nós também não conseguiríamos usar esse conhecimento em prol da obra do Senhor. Vocês entendem? Então, até o conhecimento que a gente busca, a capacidade que a gente desenvolve, ainda não é nosso, porque se não for Deus sustentando o nosso cérebro, organizando as ideias, a gente não conseguiria colocar o conhecimento em ação. Portanto, tudo é do Senhor. O nosso corpo é do Senhor, os nossos planos é do Senhor, o nosso conhecimento, a nossa capacidade vem de Deus. E quanto mais a gente for humilde, quanto mais a gente reconhecer que Deus sustenta e Deus busca esse alinhamento dos nossos planos aos planos de Deus, mais rápido será a realização das coisas. Porque veja, em vez disso,
Afirme, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. E a orientação, o conselho, a direção de Deus para as nossas vidas hoje é: o Senhor quer. O Senhor quer muitas coisas para nós. O Senhor quer a riqueza, o Senhor quer a abundância, o Senhor quer a glória dele sobre as nossas vidas. Mas o primeiro plano tem que ser o plano de Deus. Antes de qualquer coisa, antes de comprar uma casa, antes de comprar um carro, antes de abrir uma empresa, um pouco antes, você ora e você pergunte: Deus, esse é o plano que o Senhor tem para minha vida? Deus, essa empresa que eu tenho que abrir mesmo? Pai, esse funcionário eu tenho que contratar? Deus, esse conteúdo eu tenho que soltar? Essa casa, esse carro eu tenho que comprar? Antes de qualquer realização, pergunte se isso está alinhado ao plano do Senhor. E seja humilde de reconhecer que, se Deus quiser, nós iremos fazer isso ou aquilo. Porque se Deus quiser de fato, a vitória, a conquista vai acontecer. Quando Deus manda abrir o mar se abre. Agora, quando Deus manda passar pelo deserto, também a gente passa pelo deserto. Portanto, todos os nossos planos têm que estar alinhados ao plano de Deus. E o conselho e a direção de hoje, do devocional de hoje, é: alinhe os seus planos ao plano de Deus. Porque somente Deus garante e sustenta a realização dos nossos planos. Nós, por nossas capacidades humanas, a gente não tem capacidade suficiente para conquistar os planos de Deus, mas Deus sustenta a nossa vida, garante a nossa vida e garante a vitória. Perfeito? Vamos orar, minhas rainhas. Essa foi uma palavra linda que recebi nesse final de semana, que tocou muito no meu coração, porque eu achava que os planos que eu estava escrevendo eram os planos de Deus. Depois, no outro dia que eu fui reconhecer, meu Deus, é verdade, eu ia fazer tudo pela minha capacidade e no final eu ia dar glórias à minha força física, à minha capacidade humana. E não é. Deus quer que toda a glória seja dada a Ele, que a gente reconheça que é Deus que sustenta, é Deus que garante a vitória. E não a nossa força física que faz as coisas acontecer. E essa palavra, ao mesmo tempo, me deixa feliz, porque isso garante que nós podemos confiar no Senhor, e quando as coisas estão difíceis e parece que não vai acontecer, parece que é impossível de acontecer, Deus garante que vai acontecer. Porque nós podemos confiar e descansar no Senhor, que o nosso braço forte é Jesus Cristo. E se Jesus é o nosso braço forte, se Jesus é o garantidor das coisas, Ele é a garantia que vai acontecer a morte dele, a ressurreição, o sacrifício dele na cruz, é a garantia de que todas as coisas vão acontecer. Isso faz a gente descansar, faz a gente confiar, para não ficar fazendo as coisas na força do nosso braço e deixar Deus trabalhar. Quando Deus trabalha, a gente confia, a gente descansa. E nós, mulheres, estamos aqui para receber. O dom divino dado sobre as mulheres é o recebimento. Nós, rainhas do Senhor, estamos aqui para receber a provisão de Deus e não ficar trabalhando incansavelmente, se estressando, ficar longe de Deus, confiando no trabalho, viciada em trabalho, com aquela sensação de não posso descansar, porque senão Deus não vai realizar. Deus vai realizar. Com você ou sem você, Deus vai fazer. Portanto, confie no Senhor, descanse no Senhor e os seus planos dessa semana, apresente a sua semana para Deus, porque assim vai ficar alinhado ao que Deus quer. Você vai ter a certeza se esses planos, se essa semana vai te aproximar de Deus e vai fortalecer o seu relacionamento com Ele. Vamos orar, minhas rainhas. Jesus, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por essa semana. Obrigado por estar aqui, Senhor. O Senhor faz coisas grandes na nossa vida. A gente reconhece que não temos capacidade de realizar as coisas, Deus. Não temos capacidade de conquistar os nossos objetivos e nossos planos, mas o Senhor sustenta e garante a vitória sobre a nossa vida. O Senhor é o nosso braço forte, o Senhor realiza as coisas por nós, o Senhor vai na nossa frente, abrindo portas onde não há portas, abrindo caminhos onde não há caminhos. Eu confio, Deus,
que o Senhor está aqui para nos sustentar e a gente pode descansar como filhas amadas do Senhor, a gente pode descansar, meu Deus. Eu confio na grande provisão, na grande conquista do Senhor sobre as nossas vidas e nós poderemos estar seguras no teu braço e não estar na correria, meu Deus, e nem na angústia do trabalho, da semana, das tarefas, meu Deus. Entregamos a nossa empresa nas tuas mãos, nos nossos funcionários, a nossa carreira, os nossos chefes, os nossos filhos, o nosso casamento nas suas mãos, meu Deus. Pedimos que o Senhor coloque dentro do nosso coração os planos que vêm do Senhor, que os sentimentos, os pensamentos e os comportamentos e os planos estejam alinhados ao plano do Senhor. O Senhor realiza os planos na nossa vida, é o Senhor que garante a realização. Então a gente pede um alinhamento, meu Deus, a gente pede que essa semana esteja dentro da vontade do Senhor, a gente pede que o Senhor garanta vitória sobre as nossas vidas, meu Deus, aquela causa impossível, aquela porta de trabalho, aquela oportunidade, aquela venda, aquele contrato, meu Deus, que o Senhor coloque a mão agora e o Senhor libere a vitória e graças ao Senhor a gente vai conquistar, meu Deus, e a gente acredita que o Senhor faz milagres, o Senhor pode mudar cenários e cativeiros e a liberdade ela realiza, a liberdade ela conquista agora, meu Deus. Eu peço que o Senhor abençoe todas essas mulheres, essas rainhas, essas empreendedoras e empresárias que estão ouvindo este conselho, este devocional, que este conselho, essa direção possa ter orientado elas a tomar decisões e antes de qualquer plano, antes de qualquer ação que elas venham orar e pedir alinhamento do Senhor. Então, Jesus, entregamos essa semana para Ti, a gente pede, se aproxime de nós, Senhor, nos faça nos aproximar de Ti, Senhor, não queremos que os nossos caminhos saiam do caminho do Senhor, porque em Jesus a gente tem descanso, em Jesus, em Deus a gente tem paz, a gente tem a garantia da vitória. Pedimos grandemente a vitória, a saúde, a prosperidade, a riqueza, o amor e a proteção sobre a nossa vida, nossa família, nosso casamento e as nossas empresas. Assim te pedimos e te agradecemos, confiantes que já aconteceu, já realizou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém e amém, senhoras. Amém e amém. Eu sou a mentora Débora Boss, se vocês ainda não me conhecem, depois me segue no Instagram, Débora Boss. Aqui é o canal que eu trago todo dia de manhã um conselho, uma direção para empresárias do Senhor que querem ser líderes melhores, empresárias melhores, líderes em casa, líderes na empresa. O canal é trabalhado, o canal foi direcionado, foi consagrado para o Senhor e este projeto, a Riqueza da Mulher Sábia, foi consagrado ao Senhor. Portanto, compartilhe esse canal, compartilhe esse devocional com outra mulher, outra empresária que quer crescer na mente, no espírito e nas finanças, que Deus promete riquezas e finanças abundantes para as mulheres que estão seguindo os caminhos do Senhor, que estão buscando o primeiro reino dos céus. Nós estamos aqui buscando o primeiro reino dos céus e o reino da terra será acrescentado. Eu tenho certeza que muita riqueza, muita prosperidade, muita saúde, muito amor será derramado abundantemente na sua vida, porque o Senhor está vendo que você busca a Deus primeiro. Portanto, compartilhe esse canal, curte, comenta esse vídeo, a cidade que você mora, a sua profissão, para nós orarmos por você. A gente agradece mais uma vez a Deus e amanhã estaremos aqui no próximo conselho que Deus tem para nossas vidas. Até amanhã.